Olá, meninas, tudo bom? Hoje é domingo, 19 de setembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 13º dia da 11ª caminhada de oração. Nós estamos caminhando no tema descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é a mesa. Os textos vão estar em Êxodo, Levítico, nós vamos ler alguns textos sobre mesa. Esse assunto é muito vasto, assim como o da porta, né? A gente poderia ficar aqui dias, semanas, meses falando de mesa, mas eu tentei resumir aqui ao máximo para a gente receber a nossa porção do dia. E como a gente vem falando de casa, né, esses dias nós vamos estar falando de casa, nós vamos estar exercitando como a mulher da parábola da dracma perdida, que ela perdeu algo precioso, valioso dentro do seu lar, e ela acendeu as luzes, ela varreu a casa, ela procurou diligentemente em cada canto da casa, até encontrar essa joia, aquela joia preciosa que ela tinha perdido dentro do seu próprio lar. E eu disse isso, que é dentro do nosso próprio lar que a gente perde as coisas importantes. E ontem eu falei sobre a cozinha, a importância da cozinha, a importância da gente entender as coisas, a importância da gente entender que a cozinha é um símbolo da prosperidade do Senhor na nossa vida. E hoje nós vamos falar desse acessório, desse móvel importantíssimo que faz parte da cozinha, que é a mesa. Eu ouvi uma frase esse ano que eu amei. Ela resumiu aquilo que eu tenho vivido, que às vezes Deus nos leva a viver coisas, irmã, se você obedecer, a princípio você vai só obedecer e com o decorrer do tempo ele vai te ensinando. E quando eu resolvi trabalhar na minha vida mais com diligência, com mais empenho para transformar a minha vida e a minha casa, eu comecei pela mesa. Eu não tinha ainda todo esse entendimento que eu tenho pela mesa e tudo que eu ainda vou aprender, né? Mas eu quis obedecer. Então, eu comecei pela mesa e eu tento organizar a minha mesa toda semana. E aquilo foi algo muito profético na minha vida, porque a partir da mesa, ela gera em mim força, ânimo, criatividade, renovo, para poder governar as outras áreas e os outros cômodos da minha casa. Então vamos lá, irmãs. Essa frase que eu ouvi, que resumiu a minha história, ela disse: a mesa e os livros são o centro de uma casa. Esses livros que ela está falando aqui, foi uma judia que falou essa frase. Ela foi visitar uma casa, um pessoal ortodoxo, né, os judeus mais rigorosos, que levam a palavra mais a sério ainda. E ao visitar lá, num dia de Shabat, né, uma sexta para sábado, o dia do descanso deles, o judeu, ou o guia que estava dizendo ali, ele falou isso e eu achei incrível. Eu falei, uau, eu amei essa frase e eu quero que a gente guarde isso, irmãs. A mesa e os livros são o centro de uma casa. Esses livros que ele está falando é os livros da palavra, porque a Bíblia é uma coleção de livros, né? É uma coleção de 66 livros. Então, é esses livros que eles estão falando aqui, não é só livro comum. É os livros que é a palavra que é mais importante. Então, a mesa e os livros são o centro de uma casa. Vamos ler Êxodo, capítulo 25, no versículo 23 ao 30. Eu vou tentar resumir aqui. Quando Deus disse a Moisés para construir o tabernáculo era uma tenda grande, onde ele disse para colocar algumas coisas, e era onde os sacerdotes ministravam a presença do Senhor, e aonde o povo ia oferecer sacrifício ao Senhor, adorar ao Senhor, né, como se fosse uma igreja. E antes de ter o templo, o que tinha era o tabernáculo. Eu tive o prazer de estar ali no lugar que foi construído o tabernáculo, que ficou 400 anos ali naquele lugar, que foi em Siló, onde Ana orou para ter o Samuel, né? A história do profeta Samuel. E vamos ver o que Deus disse para Moisés. Ele disse para Moisés em Êxodo, capítulo 25, no versículo 23, fala para ele fazer uma mesa de acácia. Não vou estar lendo, vou estar resumindo, tá, irmãs? Faça uma mesa de acácia, cobre ela de ouro, coloca bordas de ouro ao redor e vocês fazem uma argola de ouro também, coloca nos 4 pés. Agora aqui
no versículo 29, você vai fazer os pratos, recipiente para o incenso, talheres, taças de oferecer libação, tudo de ouro. Então, todos os talheres e os acessórios de botar em cima da mesa era de ouro. E o importante que eu quero citar nesse texto, no versículo 30, porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Vamos ler mais alguns versículos aqui para entender melhor o que Deus quer dizer aqui. Depois a gente muda para Êxodo 40, versículo 4, fala assim, você colocará sobre a mesa, colocará em ordem as coisas que sobre ela estarão, candelabro e as lâmpadas. Então, os judeus têm um candelabro, né, de 7 hastes, que representa os 7 Espíritos de Deus. Então, vai juntando tudo aí, irmã, para a gente depois o Senhor confirmar tudo que Ele quer falar. Então, tinha que ter uma mesa, essa mesa tinha que ter pães, essa mesa tinha que ter luz, candelabro. Agora, vamos continuar aqui. Levítico 24, de 5 a 9, o Senhor está falando sobre esses pães. Falou para o sacerdote como que ia ser esses pães, o que tinha que fazer. Então, ele começa a dar a receita. Você vai fazer 12 pães. Esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Aí fala aqui no versículo 6, você vai botar ele sobre a mesa de ouro, né? Sobre a mesa que está de ouro ali, revestida de ouro. Você vai colocar em fileira, vai colocar o incenso e vai colocar, fala assim, no versículo 7, colocará esses pães como porção memorial, oferta queimada ao Senhor. Aí no versículo 8 fala assim, cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão esses pães de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para ele, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Então Deus estava dizendo que ia ter 12 pães, que era para o sacerdote, que era Arão e os seus filhos, cuidarem disso aqui no templo, lá no tabernáculo, ainda não era o templo, né? Mas no templo também tinha as mesmas coisas. Esse pão vai ser memorial, vai ser uma oferta queimada ao Senhor. E quem pode comer desse pão é os sacerdotes e seus filhos. Outra coisa em Números, capítulo 4, estava falando quais os deveres dos sacerdotes, dos filhos aqui, e ele fala assim sobre a mesa. Aqui vamos para o versículo 7. Você vai colocar sobre essa mesa um pano azul, vai colocar os pratos, os talheres, as taças e o pão continuamente sobre ela. Eu quis reler de novo, mas eu quis mostrar que tinha um forro nessa mesa também, né? Então, irmãs, o que nós aprendemos aqui, só nesse pouco que a gente leu aqui? A mesa, ela representa a bênção do Senhor. É onde vai ter coisas importantes para a nossa vida. O pão, que representa Jesus, que representa vida, que representa sustento. Vai ter as velas, né, que é o candelabro, que é as velas, que é a luz que nos guia, a luz de Cristo, que é o Senhor, né? Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A mesa, ela representa também comunhão, família, porque nós estamos vendo ali que quando Deus estabeleceu essa mesa lá no tabernáculo, ele disse para que Arão e seus filhos cuidassem ali. Então, a mesa em família. Outra coisa, irmãs, ele disse para Arão renovar essa mesa todo sábado, todo Shabat. O Shabat é uma celebração de sexta-feira do pôr do sol a sábado do quando acaba o dia no pôr do sol. É uma comemoração que vai celebrar gratidão, descanso, tudo o que Deus fez por nós naquela semana. Então, na cultura judaica, eles não trabalham, muitos não trabalham, e a gente tem que tentar fazer o mínimo possível nesse dia. Mas tem coisa, irmã, que tem trabalhos que são muito propósito
com muito propósito e Deus se agrada. Então a gente não tem que levar nada a ferro e fogo. E ali no final, hoje no final, eu vou falar sobre isso, né? Deus disse para o povo que por causa da desobediência, tudo ia ficar pesado para eles servirem a Deus. E às vezes nós lemos essas coisas na palavra, né, sobre a Bíblia, sobre a mesa, como que coloca, como que faz, ou outras coisas, e a gente tem uma certa ignorância de dizer, isso tudo é simbolismo passado, isso não tem mais significado, isso não tem importância. E a gente deixa de receber grandes revelações do Senhor porque a gente não quer ler, não quer aprender, porque a gente não quer ser humilde o suficiente de entender que a palavra de Deus é eterna, é perpétua. Em várias coisas que Deus disse para os profetas, para Moisés, ele disse, isso vai ser perpétuo. Eu quero que isso esteja diante de mim perpetuamente. Então, Deus disse que a mesa tinha que estar lá no tabernáculo. A mesa tinha que estar com essas coisas. Coloquem tinha que estar lá no tabernáculo, coloquem o candelabro em cima da mesa, coloquem o pão. E esse pão já representava Jesus, né, que foi dado como sacrifício por nós e é o nosso sustento, é a nossa vida. Então, quando eu comecei a trabalhar na minha vida sobre a mesa, eu entendi que é da mesa que flui a vida para a nossa casa. E eu quero falar hoje, irmãs, como que está a sua mesa? Como que é a sua mesa? A sua mesa tem sido um lugar de vida? Tem fluído vida através da sua mesa? Você tem usado a sua mesa? Como eu falei, hoje em dia está uma avalanche, né, de livros, de cursos, de dicas sobre a mesa. Todas as vezes que a gente vê essa avalanche de coisas do mesmo assunto no mundo, isso ao mesmo tempo é Deus liberando e chamando a atenção do povo também para voltar para aqueles caminhos que nós perdemos. Eu não vim de uma família com esse costume, infelizmente. Já contei para vocês várias vezes que eu vim de uma família que passava muita dificuldade, mas não era a desculpa de não ter a mesa, né? Mas a mesa na minha casa, ela era apenas uma figura de algo na cozinha para colocar as coisas em cima. A gente nunca comia em mesa, nem em momentos especiais. Então, e eu achava lindo, né? Achava lindo uma família mais tradicional que comesse na mesa, mas que também eu não convivia com pessoas que também tinham esse costume. Eu só fui conhecer pessoas com esses costumes lá para minha adolescência e a família do meu marido, que senta sempre à mesa, seja um café da tarde, seja qualquer coisa, eles estão sempre à mesa. E é interessante como que Deus vai transformando, né? Então, para mim, isso foi um desafio aprender sobre isso. Apesar do desejo do meu coração de querer viver isso, foi um grande desafio, porque é difícil você incluir coisas na sua vida que a sua cultura, a sua raiz de família não teve. É difícil você romper com aquele ciclo. Então, quando eu casei, a gente até sentava mais na mesa, porque a gente não tinha sofá. Eu não tive sofá, não tinha uma sala, nós nunca fomos de muita, na época, né, de televisão, não tinha sofá. E aí eu sentava, tinha uma mesinha na sala, e a gente sentava na mesinha, mas ainda não tinha estava muito recente, casei muito nova, ainda não tinha essa proporção. E eu fazia algumas mesas, sempre fiz umas mesas esporadicamente, né, alguma festinha, alguma comemoraçãozinha, mas há 10 anos algo desabrochou no meu coração, e eu não tinha esse entendimento ainda todo, não. E aí eu comecei a cuidar da minha mesa e tem sido incrível. Bom, vamos ler aqui. Salmo 128, no versículo 3, fala assim: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da sua mesa. Uma coisa maravilhosa do Shabat, irmãs, que além da gente relembrar toda a bondade do Senhor, né, agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós naquela semana, é um momento também de cada um se reposicionar na sua autenticidade.
Eu não sei a cerimônia completa, mas tem o acendimento das velas, né? Então, eu acho que é a esposa que acende as velas, ou então você dá oportunidade para algum dos membros da família, cada final de semana. A esposa faz o pão, tem o pão, né, na mesa do Shabat, tem aquela rosca, é como se fosse uma rosca doce, mas não tão doce. Os filhos ficam ali, eles recebem bênção, o pai, ele toma o papel de sacerdote e ele libera a bênção para os seus filhos todo final de semana. Você imagina o que isso gera numa criança, irmãs? E alguém me indicou um livro esse ano, e eu estou ansiosa para ler, que é Lembranças do avô da pessoa, e ela começa contando, né, que ele era um judeu, e que o que mais marcou a vida dela era a bênção que ele liberava para ela todo Shabat, quando ela estava perto desses avós. E aí, dali para lá, ela faz alguns livros, e é muito tremendo, eu estou ansiosa para ler e saber um pouquinho mais sobre isso. Então, você imagina se a gente entender a dimensão do que a nossa mesa, o poder que a nossa mesa tem. Eu não estou falando só essa onda que tem que ter mesas bonitas, né, com decorações e tudo muito chique, comidas muito lindas, que é maravilhoso isso, a gente pode fazer, mas nós temos que entender a profundidade maior disso, né? Então vamos ler também Provérbios capítulo 9, no versículo 2. Eu já fiz um devocional todo desse versículo aqui, desse capítulo, que foi incrível, que foi sobre a mesa da sabedoria. E vamos ler o capítulo 9, versículo 1. A sabedoria edificou sua casa, ela lavrou as suas 7 colunas. Ela já matou seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. E ela já deu ordem às suas criadas, que convidasse, desde a altura da cidade, aquele que é simples, volte-se para cá. Então, a mesa, ela fala da sabedoria, né? Ela tem uma sabedoria. É na mesa que se fecha negócios, né, irmã? É na mesa que você conversa, é na mesa que você pode instruir os seus filhos, é na mesa que você alcança o coração de alguém, porque ali com o alimento, com a presença do Senhor, com o simbolismo, como eu disse, né, da luz que é Jesus iluminando os caminhos. Enfim, a mesa, ela é sensacional, ela é incrível, e que Deus venha revelar para nós esse poder dessa mesa. E a mesa na nossa casa, outra coisa também muito importante sobre a mesa, quando a mulher pecadora, ela se derrama aos pés de Jesus. A Bíblia diz que em Lucas 7, que nós lemos, acho que ontem ou antes de ontem, não lembro, fala que ele chegou na casa do fariseu e ele assentou-se à mesa. Então ele estava sentado à mesa. E essa mulher trouxe adoração para ele. E essa adoração inundou e perfumou toda a casa com aquele unguento. Então, através da mesa, irmãs, através de nós, sentado na mesa da sabedoria, na mesa do conhecimento, sentar na mesa junto com o rei, que é o dono de tudo isso, a gente pode trazer um perfume e perfumar todo o nosso lar. Eu quero pedir para vocês, irmãs, que nesses dias, quando você estiver orando, quando você lembrar, quando você puder, esteja sentado à sua mesa. Comece a convidar Jesus para sentar à sua mesa. A palavra de Deus em Apocalipse 3, 20 diz que ele está à porta e bate, e ele quer entrar e cear conosco. Ele vai cear onde? Vamos sentar no chão? Né? Não, vamos sentar na mesa. Vamos sentar na mesa. Vamos sentar no sofá com Jesus, vendo televisão? Não. Vamos sentar lá na mesa, vamos tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo mineirinho, né? E quando você fizer a sua comida, quando você estiver sozinha, ministra no seu lar, através da mesa. Por mais simples que ela seja, irmã, por mais simples. O que mais tem que estar de importante na sua mesa não é só os acessórios lindos que nós temos visto por aí, mas é o pão, a luz, a água da vida. É seu coração quebrantado, é você desejando aprender mais, é você convidando a sabedoria,
Eu falei que o candelabro que ficava sobre a mesa, o candelabro tem 7 hastes, ele representava os 7 Espíritos de Deus, né, que tem olhos, que tudo vê. E é isso que nós precisamos no nosso lar, luz. Quando diz ali que a mulher estava procurando a dracma perdida, eu acredito, vou fantasiar aqui um pouco, eu acredito que ela possa ter encontrado até outras coisas no meio dessa faxina que ela foi fazer, né? Ela encontrou o que ela queria, mas eu acredito que ela encontrou outras coisas, porque é sempre assim, né, irmã? Sempre que a gente está fazendo uma faxina dessa forma, a gente encontra outras coisas. Então, nesses dias aí, eu falei ontem e hoje, nós estamos falando, tem relacionado com a cozinha, vamos cuidar da nossa cozinha. Vamos ver o que precisa ser cuidado. Vamos acender a luz, vamos fazer uma faxina, vamos procurar diligentemente. Eu preciso procurar. Pai, o que o Senhor quer me ensinar? Esse procurar diligentemente é você propor no seu coração. Eu vou me esforçar para encontrar. E eu disse que eu não vim de uma família com esse costume, mas há 18 anos que minha mãe mudou de casa, ela começou a exercer esse costume. Então, ela tem uma mesinha na cozinha, onde ela toma o café dela, e ela tem uma mesa na copa. Nós já trocamos essa mesa da copa 2 vezes. E, irmãs, quando eu chego, porque ela mora lá há 18 anos, então eu já estou aqui há 19 e meio, né? Quando eu cheguei na casa da minha mãe a primeira vez, depois que ela mudou, e que eu vi essa mesa na copa, e que eu tenho visto cada vez que eu vou lá, a gente sentado nessa mesa, né? Esse ano, meu aniversário, aliás, não só esse ano, desde que eu estou aqui, quando eu vou para lá, eu sempre comemoro meu aniversário lá, porque meu aniversário é 3 de janeiro, então é logo depois do final do ano. Então, mas em especial esse ano, porque eu pedi para as minhas irmãs que esse ano eu queria, de aniversário, eu queria um café. Eu não queria bolo, coxinha, nada disso que eu amo, mas eu queria um café, porque eu amo tomar café com pão de queijo. Então eu disse, eu quero pão de queijo, bolo com cenoura. E todas as vezes que eu vejo essa mesa e eu vejo a minha família reunida nessa mesa e eu olho para trás e eu falo, Pai, como que o Senhor vai ensinando? Então mesmo minha mãe, sem fazer a caminhada de oração, sem ter ninguém ensinando ela direto, Deus reposicionou ela para a mesa. E ela foi sendo transformada, irmã, transformada. Ela ficou muito mais criativa, ela melhorou na cozinha muito, ela virou uma cozinheira de mão cheia, porque antes ela passava tanta dificuldade que ela não tinha inspiração. Quando a gente é castrado, irmã, pelo inimigo, quando a inspiração é cortada, o diabo, ele é imundo, ele sabe que um ser cheio da presença de Deus, ele é muito cheio da inspiração. E ele corta, né, ele castra essa inspiração. Então, minha mãe virou outra mulher. Ela foi melhorando de depressão, de síndrome do pânico, de estresse. E ela senta-se à mesa e toda semana ela arruma a mesinha dela. E essa vez que eu tive lá, eu fui ver, ela estava arrumando a mesa dela, ela botou um centro de mesa, coisa que eu também gosto, botou um arranjinho. E eu aqui do outro lado faço a mesma coisa. Minha mãe não tem rede social para ver o que eu faço. Às vezes eu mando para ela, para mostrar para ela, mas ela já fazia isso, né? Ela sempre cuidou da casa, mas ela faz hoje com muito mais significado. Então quero compartilhar isso para você ver que Deus vai transformando. Foi na mesa que nós já resolvemos problemas de família, foi na mesa que nós já oramos, foi ali na mesa que nós já arrependemos, foi ali na mesa que a gente compartilha e fortalece uma outra das nossas irmãs. E Deus tem feito uma obra incrível na minha casa, na minha família. Desculpa tomar tanto tempo contando essas coisas, irmãs, mas eu me empolgo. Agora vamos terminar aqui com uma palavra muito séria. Antes de entrar nessa palavra séria de Isaías, capítulo 28, no versículo 7 ao 13, eu queria falar que a nossa casa é um santuário. E nós precisamos tratar ela com mais honra, dedicação e dar significado para as coisas. Vamos lá. Olha que palavra séria. Isaías 28, versículo 7. Deus está falando de um castigo, de um juízo que ele vai trazer. Deixa eu ler o versículo 6. Será o espírito de justiça para o que assenta, e julgar e fortaleza para os que fazem recuar
os assaltos contra as portas. Olha isso, hein, irmãs? Vamos ler de novo. Vamos ler o 5. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. Ele será o espírito de justiça para os que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar os assaltos contra as portas. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho. Não pode ter-se em pé por causa das bebidas fortes. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da sua bebida forte. Eles estão sendo vencidos pelo vinho. Não pode ter-se em pé por causa das bebidas fortes. Eles erram na visão e tropeçam no juízo. Porque olha essa palavra aqui que é a mais importante que eu quero falar hoje, porque toda as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito e mais preceitos, regras sobre regras e mais regras, um pouco aqui e um pouco acolá, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, então, a palavra do Senhor será preceito sobre preceito, e mais preceito, e carga sobre carga, e regra sobre regra, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominam este povo que está em Jerusalém. Olha que palavra. E eu quero focar aqui no versículo 8, que todas as mesas estão cheias de vômitos e de coisas imundas. Essas mesas que Deus está falando aqui, irmãs, era a mesa dos sacerdotes, dos profetas, que estavam cambaleando, porque estavam, ao invés de estar fazendo o que Deus chamou eles para fazer lá atrás, como eu falei para vocês, na vida de Arão, vocês vão comer o pão, vocês vão ministrar um serviço a mim, em família, vai comer o pão da minha presença, o pão que sustenta, o pão que traz descanso. Eles se desviaram. Eles começaram a entrar em mesa, fazer da mesa, deixar entrar sujeira nas suas mesas. Imundícia, aqui está dizendo que estava cheia de vômito, que não tinha um lugar sem imundícia. E Deus começou dizendo aqui que ele era o Senhor dos Exércitos, é uma coroa de glória. E que ele ia trazer um espírito de justiça, e que ele ia para aqueles que julgam e fortaleza para os que fazem recuar os assaltos contra as portas. Aqueles que estavam lutando, para vencer as dificuldades, Deus ia trazer reforço, ia trazer juízo, justiça. Mas ao invés deles comerem da mesa do Senhor, se fortalecer e receber o que Deus tinha, eles se distraíram. E aqui está dizendo que, por causa disso, da bebida forte, eles perderam a visão. E eles tropeçam no juízo. Lembra que eu disse que o juízo esse ano e nessa caminhada, ela está trazendo uma nova conotação, que juízo é para ele colocar as coisas em ordem. Se você perde a visão, se você não tem noção do que é juízo, você não vai saber o que tem que ser colocado em ordem na sua casa. Você não vai saber o que tem que ser consertado na sua vida, o que tem que ser consertado na sua mesa. E aqui mais para frente, quando diz que a palavra de Deus ia ser regra sobre regra, preceito sobre preceito, por que muitas pessoas, irmãs, acham difícil servir ao Senhor? Por que muitas pessoas falam, mas é tanta coisa que tem que fazer, é tanta regra, é tão difícil de jejuar, é tão difícil ler a palavra, é tão difícil, sabe por quê? Porque nós estamos comendo na mesa da imundícia. Quando nós começarmos a comer na mesa da sabedoria, na mesa do Senhor, aí nós recebemos força para transformar a nossa vida. É por isso que muita gente não gosta de ler Levítico, Êxodo, porque acha aquilo lá cheio de regra. Ai, que tanto de regra, que tanto de coisa. Claro, o coração está totalmente noutra mesa. Aí vai ficar pesado. E o próprio Deus é que está dizendo.
Sim, pois a palavra do Senhor vai ser preceito sobre preceito. Para vocês vai ser só regra, vai ser só coisas para você seguir, vai ser só peso, um pouco ali, um pouco aqui, até que vocês caiam e quebrantem e sejam presos. Vocês vão tropeçar na própria palavra, porque vocês não entenderam os princípios. E Deus disse aqui também no versículo 12, este é o descanso. Ele quer dar descanso ao cansado, ele quer dar refrigério na sua alma, mas eles não quiseram ouvir. Então, irmãs, como está a nossa mesa hoje? Como é que está a nossa mesa? Será que nós temos sentado numa mesa da imundícia, mesa da destruição, mesa dos bares? Uma coisa que me entristece muito quando eu passo no Brasil, por exemplo, porque aqui não tem isso, irmã, que os bares são fechados, você não vê bar, não vê bêbado no bar. Aliás, você nem pode beber na rua, né? Se alguém vai beber alguma cerveja, alguma coisa, tá andando, eles colocam num saco de papel. Você não pode tomar uma cerveja na praça. Então, eu tô falando Brasil por isso. Então, quando você passa no Brasil, você está caminhando, aquele monte de boteco, aquelas mesas. Às vezes você passa cedo, né? Você está indo para algum lugar cedo, 8h30 da manhã, 8 horas, os bares. Aquela pessoa que você vê ali, que você olha, parece que ela nem voltou para casa ainda, parece que ela ainda está ali. E aquelas mesas da destruição. Mesa de destruição. Nós temos que olhar que mesa nós temos assentado, irmã. Mesa da destruição da nossa alma. Mesa da fofoca. Às vezes nós não vamos em bares, né? Às vezes nós não bebemos, mas aquela casa está com mesa de fofoca. Você traz pessoas para dentro da sua casa para fofocar, para falar mal dos pastores, para destruir a igreja, para fazer a cabeça. Vamos montar um grupinho, vamos sair, vamos abrir outras coisas, porque esse pastor aqui não sabe nada, aquela ali não sabe nada. Às vezes, aquela mesa que tinha que ser uma mesa que cura, uma mesa que instrui, a gente está fazendo dela uma mesa de destruição. Que nós venhamos a consagrar as nossas mesas ao Senhor Jesus e que nós venhamos fazer como uma mulher pecadora, que todos os dias nós precisamos arrepender, nós precisamos lançar os pés de Jesus. Jesus está na sua mesa. Quando Ele estiver na sua mesa, o que é que nós precisamos fazer em primeiro lugar? Fazer como essa mulher pecadora, lançar os pés dEle, quebrantar o nosso coração, quebrar o nosso vaso de alabastro. E esse vaso, né, esse perfume vai começar a invadir o nosso lar e transformar a nossa vida. Então, irmã, se você acha as coisas de Deus difíceis, começa a avaliar. Talvez é porque você está passando mais tempo em mesas de imundícia do que em mesas de sabedoria. Principalmente nessa era de internet. A gente começa a ver tanta bobeira. Parece bobeira, inofensível, piadinha, uma risadinha. Irmãs, quando você vê, você está com a mente suja, cheia de porcariada. Não estou dizendo que a gente não possa se divertir, pode ver uma coisa ou outra, mas quando você está demais, o dia inteiro vendo televisão, o dia inteiro vendo programa de Faustão, vendo programa de Luciano Huck, vendo essas bobeiradas, como que a gente vai sentar na mesa da sabedoria? Como que a gente está ensinando os nossos filhos? Como que a gente vai encontrar descanso para nossa alma? Então, foi Deus que disse, ok, vocês não querem me servir? Então, minha palavra vai ser difícil para vocês. Vocês vão ficar aí tropeçando em cima dela. Né? Então, é isso, irmãs. Essa é a palavra do domingo. Vamos cuidar da nossa mesa. E o Senhor tem muito para nos ensinar. Irmãs, não esqueça dos álbuns de fotografia. Continue. Vejam muitas. Tenho certeza que você tem muito álbum de fotografia. Se não tiver álbum físico, vê digital. Mas vai olhando, tenta olhar em ordem, né? Quando eu tive o primeiro filho, ou quando eu fiquei grávida, ou quando eu casei, ou quando eu tive aquele animal de estimação. Vai olhando, vai agradecendo, vai deixando Deus falar. Porque nós estamos num processo que eu ainda não falei sobre ele, mas nós estamos num processo de escavação. Cada palavra que eu estou trazendo aqui, ela está te levando um pouquinho mais fundo. Ela está clareando o caminho para você se escavar, porque nós estamos buscando a nossa autenticidade. Tá bom? Tenha uma semana de vitória, com a graça do nosso Pai Celestial. Pai, eu quero te agradecer. Tu és o nosso pão da vida. Tu és a nossa água da vida. Tu és a luz do mundo. Nós queremos sentar na tua mesa. Nós queremos que o Senhor sente na nossa mesa.
Que a nossa mesa não esteja cheia de vômito, como diz a tua palavra. Que a nossa mesa não seja suja, mas que a nossa mesa possa ser simples, possa até ter alimento simples, mas que seja cheia da tua graça, que a gente venha fazer com amor, com carinho, com dedicação, que a nossa mesa, quando alguém sentar, ele possa receber cura, renovo, inspiração. Em nome de Jesus, transforma a vida de cada uma dessas irmãs que está ouvindo esse devocional. É o desejo do meu coração. Amém. Fiquem com Deus, irmãs. A outra coisa, a música que eu vou deixar hoje é uma canção que eu amo. Eu só conheci em espanhol, alguém me mandou em português. E acho que ela tem tudo a ver com hoje. Que fala, hoje perfumamos o seu nome. Hoje perfumamos o seu trono, né? Então, tem tudo a ver. Quando você senta na mesa com o Senhor e você derrama o seu vaso de alabastro, você está perfumando o trono do Senhor. Um beijo, fiquem com Deus.